Olá pessoal, então agora que já vimos um pouco sobre a aceitação, vamos ver outra atitude muito importante para estudarmos na meditação, que é a compaixão. Compaixão, ela está dentro desse grande tópico que é bondade, amor, generosidade. O que eu fui observando, gente, com o tempo na meditação? Primeira parte, eu comecei a observar nesse período, de prática de meditação, que como eu comentei antes, já faz um bom tempo que eu venho praticando, eu comecei a observar que existiam elementos muito técnicos da meditação, ou seja, coisas que você consegue treinar. O principal deles é a concentração. Então, quase todos os locais que eu ia ensinavam coisas relacionadas à concentração. O segundo é você aprender a relaxar, a entrar, descontrair, entrar nesse momento, né? Então, esses procedimentos de concentrar e relaxar, controlar a tensão, controlar a postura do corpo e da mente, eles são os elementos mais técnicos da prática da meditação. Só que só esses elementos não fazem de uma pessoa um meditador. Só saber riscar num papel não faz de uma pessoa um desenhista, um artista. Então, existem outros elementos. E esses elementos são justamente os elementos afetivos, e não tanto cognitivos, que aparecem muito nas relações interpessoais. Por isso que essa segunda parte, o segundo módulo, é sobre relacionamentos, sobre relações interpessoais. Então, o que eu comecei a perceber? Que quando eu estava meditando profundamente, durante um período longo, meia hora, 1 hora ou mais, e eu estava num estado sem nenhum pensamento, muito tranquilo, muito equilibrado, naturalmente, quando outra pessoa vinha na minha cabeça, se surgia um pensamento sobre outro, o que saía do meu corpo, naturalmente, espontaneamente? Sentimentos de compaixão, que a gente já vai entender o que é. Quando algo surgia, algum problema, e eu via que eu estava nesse estado, a aceitação era imediata. Não existia um julgamento, uma condenação, um questionamento das coisas. Simplesmente aceitava as coisas que surgiam como elas eram. Não importavam se eram coisas desagradáveis, não importavam se eram coisas agradáveis, ou se eram coisas que eu era indiferente. Então, com base nisso, eu comecei a ver que os bons treinamentos de meditação eram aqueles que focavam em elementos tanto cognitivos, para o desenvolvimento da sua mente, quanto elementos afetivos. E o ponto central gira em torno da compaixão e aceitação. A aceitação é como se fosse uma fase de verificação da realidade anterior à fase de ação na realidade, que é a compaixão. Com a aceitação eu compreendo a realidade como ela é, e com a compaixão eu decido fazer alguma coisa para diminuir o sofrimento de alguém ou de vários seres. Então, assim, normalmente, gente, a gente confunde a palavra compaixão com pena. Então, muitas pessoas confundem compaixão com pena, com piedade, com dó. Compaixão como simplesmente dar as coisas, sem pensar na intenção disso. Muitas pessoas ajudam as outras como um jogo, querendo outra coisa em troca. Então, eu te ajudo porque eu quero que você me dê outra coisa. Então, a pessoa faz da ajuda uma relação, um jogo. Ela faz algo pensando em receber outra coisa em troca, que é ajuda interessada. Já outras pessoas ajudam, mas não pensam sobre as consequências. Então, a pessoa vê uma pessoa na rua, ela simplesmente vai lá e dá R$20, R$30 para aquela pessoa. Ela não pensa o que vai acontecer com aquela pessoa, se aquilo ali vai fazer bem ou não. E, em muitos casos, o que acontece também? A pessoa faz isso com o intuito de construir uma imagem de pessoa bondosa, de pessoa generosa. Então, na verdade, ela está investindo na propaganda pessoal dela através do outro. Outras ajudam porque estão preocupados em compensar coisas ruins que já fizeram. Então, a pessoa trabalhou numa coisa que ela não gostava, a pessoa é antiética, é agressiva no trabalho, é agressiva em casa,
enfim, a pessoa sente culpa do jeito que ela é. E aí ela vai lá e doa dinheiro para alguém ou doa dinheiro para uma instituição para tentar comprar uma suposta divindade que está olhando e contabilizando as coisas que ela fez e que ela imagina que não foram tão legais. Então isso, gente, não é compaixão. Tudo isso que eu falei não é compaixão. Compaixão é a ação de você verificar algo, de você perceber um sofrimento de outro, de si, e você trabalhar para remover esse sofrimento. Então é um trabalho consciente para você remover um sofrimento. Então eu vejo, por exemplo, um animal, né, solto, e eu vejo que ele está em perigo, e eu crio empatia com ele. Eu percebo, né? Eu não quero sofrer, por que eu vou deixar esse animal sofrer? A partir disso, eu tenho uma intenção positiva, eu me movimento positivamente, eu realmente quero ajudar esse animal, e aí eu vou pensar no que eu vou fazer para ajudar esse animal. Olha, se eu simplesmente tirar esse gatinho da rua e colocar ele de volta na beira da calçada, quando eu for embora, ele vai atravessar a rua de novo. Então, que tal eu levar ele para minha casa, ligar para algumas pessoas, colocar a fotinho dele na internet, tentar fazer uma doação dele para alguém que realmente vai cuidar dele. Então, eu me comprometo em remover o sofrimento daquele ser. Pode ser um animal, pode ser uma pessoa, como pode ser a mim mesmo. Tá? A gente pode entender que a dedicação séria para a meditação, ela é um movimento de autocompaixão, onde você se compromete com você mesmo em remover ou eliminar as causas do seu sofrimento. Tá? Então, a compaixão é esse movimento consciente de fazer isso, esse movimento intencional, não um movimento de fazer coisas pensando em receber outras coisas. É um manifesto de bondade, é um manifesto de amor desinteressado, é um manifesto de gentileza, acontece através da paciência, de várias outras qualidades humanas que são muito importantes para a nossa vida, tanto na meditação quanto no dia a dia. Tá? Vou destacar 4 dos pilares que vocês viram eles no artigo sobre meditação, da Náusica, que vocês viram, e que são 4 que eu considero muito importantes. 1, empatia. Precisamos desenvolver, enquanto humanidade, empatia. Se as pessoas tivessem empatia, não existiria guerra. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, de você se conectar com o outro. Se sabemos aquilo que a gente viu na primeira aula, no primeiro módulo que vocês acabaram de ver, no módulo onde o Goenka apresenta o texto Arte de Viver, se soubemos que todos os seres evitam o sofrimento e buscam a felicidade, por que eu vou deixar o outro sofrer e vou simplesmente ser indiferente para isso? Porque ele não pertence à minha família, porque ele não pertence ao meu país. Segundo, intenção. Eu preciso fazer as coisas porque eu realmente quero fazer as coisas. Eu tenho algo, eu compartilho algo. Então eu tenho um copo d'água e a pessoa está passando sede, eu compartilho esse copo d'água. Mas se eu não tenho um copo d'água e eu também estou passando sede, como que eu vou compartilhar algo? Eu preciso trabalhar anteriormente para conquistar algo e aí sim poder compartilhar. E o compartilhar, ele é um reflexo de saúde. Se você está compartilhando por outro motivo, você não está se compartilhando de fato. Você está usando o outro como um objeto, como um step, como um degrau para você chegar em outra coisa que você quer. Isso é usar o outro, é manipular e não ajudar. Tá? Se você já viu pessoas que fazem isso, ou se você já se viu fazendo, algum dia, por mais que aquilo que você fez tenha gerado bons frutos, aquilo de fato não foi um ajudar. É uma ajuda muito interessada. Então, primeiro, precisamos conquistar a empatia. Segundo, precisamos conquistar uma intenção equilibrada, saudável, boa. Terceiro, precisamos de discernimento para ter compaixão. Discernimento significa não aquilo que eu acho que é melhor para o outro, mas aquilo que é melhor para o outro. Tem um exemplo muito legal que todos nós caímos sempre nisso, que é o exemplo do presente. A gente vai
dar um presente para alguém, qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer? É consultar, tentar saber o que a pessoa gosta e não dar aquilo que a gente acha que a pessoa deve gostar. Então, muitas pessoas que são intelectuais vão lá e dão um livro para a pessoa, porque está obrigando a pessoa a ler. Só que, na verdade, a pessoa não gosta de ler, ela não mostrou interesse em ler. E não vai ser aquele seu livro que ela vai ler, porque ela só vai ler quando ela realmente quiser ler. Então, o discernimento é você conseguir ajudar a pessoa, você encontrar um meio de ajudar ela, uma estratégia de ajudar ela naquilo que ela quer, naquilo que ela objetiva fazer. Outro aspecto do discernimento é que a gente precisa se preocupar em não dar o peixe, mas ajudar a pescar. Se você vê alguma coisa e você simplesmente tenta consolar aquilo com os elementos mais básicos, o que vai acontecer? Aquilo vai voltar a acontecer e você não vai estar ali e aquelas pessoas, aquela condição está precisando de ti e não vai acontecer. Por exemplo, sopão, caridade que muitas pessoas fazem. Tá? Por exemplo, vamos pensar assim, criticamente sobre a questão do sopão, né, que acontece muito no Brasil. As pessoas vão para a rua e começam a dar pão, comida para as pessoas que não têm comida. Isso é muito bom. Né? As pessoas poderiam morrer, poderiam passar por sérias dificuldades por não ter pão, poderiam assaltar. Mas se a gente pensar criticamente, vocês viram que eu dar pão para uma pessoa na rua, assim como eu dar esmola, gera dois problemas. As entidades governamentais que deveriam ser responsáveis por isso não vão fazer o trabalho delas. Ainda mais em países que têm muita dificuldade econômica, que nem o Brasil. E elas vão se acomodar, porque já tem pessoas que estão fazendo isso. Segundo, a pessoa vai esperar para você arrumar o pão para ela. E ela não vai arrumar um pão para ela. E quando você não estiver ali por algum motivo, o que vai acontecer com ela? Então, eu devo dar o peixe e pensar como eu vou ensinar a pescar. Criando situações sociais, projetos sociais, projetos governamentais, conversando com as pessoas. Então, o terceiro, o discernimento, está relacionado com o quarto, que é o compromisso. Se eu quero ajudar alguém, não importa se é um animal, não importa se é uma planta, não importa se é uma pessoa, isso deve ser constante. Deve de ter um cuidado, deve de ter uma preocupação, deve ter um acompanhamento. E isso é compromisso. Quando a gente se dispõe a ajudar alguém, naquele momento, gente, a gente se tornou um enfermeiro. A gente precisa ficar ali em cima, dando atenção, até que o elemento que está gerando dor, que está gerando sofrimento, que está gerando doença, seja removido. E aquela pessoa fique curada. O ponto de vista nosso da meditação é que o maior dos problemas não é o sofrimento físico. A gente corta a nossa perna, a ferida fecha. A gente tem uma doença, essa doença cura. O maior dos problemas é o sofrimento psicológico, mental. Porque a dor, gente, ela não é algo objetivo. Né? Eu expliquei para vocês sobre o jejum. Lembrem sobre o jejum. Uma pessoa está sem comer fazendo jejum. Ela pode sentir um desconforto, um sofrimento, uma dor na barriga dela por estar sem comer. Mas como aquilo é intencional, ela não sofre mentalmente, emocionalmente. Uma pessoa está sem comida. A experiência é completamente diferente. Então precisamos pensar muito sobre esse elemento da saúde mental. Da importância disso na nossa sociedade, certo? O que eu explico muito, às vezes as pessoas também, o ser humano tende a confundir as coisas, né, gente? Porque pensar, digamos que em 2020, pensar com clareza ainda não é uma das habilidades da maior parte dos seres humanos. Então, o trabalho da meditação é um trabalho educativo. Quando você vai para um curso de meditação e você vai pelo motivo certo, e você consegue fazer esse curso de uma maneira apropriada, você vai para aprender ferramentas para lidar com você mesmo. Diferentemente do caso, quando você procura um psicólogo. Você sente que você tem uma dor, você sente que você tem um desconforto, você não tem ferramentas para lidar com isso. Você não precisa se enganar, você não precisa esconder isso. Existe na nossa sociedade uma profissão muito boa, um profissional capacitado para te ajudar a lidar com a sua dor,
a lidar com o seu desconforto. Além desse profissional, vamos supor que o psicólogo perceba que você tem elementos que você não consegue trabalhar simplesmente pela sua vontade, ou você não consegue lidar com eles. Eles são elementos que estão muito mais fora do seu controle. Aí ele vai buscar recurso de outros profissionais, psicólogo, neurologista, e todos esses profissionais vão trabalhar para o seu bem-estar mental. Assim como você trabalha no curso de meditação. Então, o curso de meditação nada mais é do que uma educação para você se lidar com o seu pensamento. Mas quando você sentir-se desequilibrado e você sentir que você não consegue retomar, às vezes só a meditação não vai dar conta. Um exemplo que eu dou, gente, no curso de meditação, inclusive aqui onde eu estou dando curso, em outros locais onde eu dou, é o exemplo do joelho, né? Como eu sou praticante de artes marciais, é muito comum que a pessoa chegue e comece a praticar artes marciais e ela fique de bico calado e não fale que ela tem um problema. Então ela vai lá, começa a fazer artes marciais e daqui a pouco ela para de treinar. Aí o professor vai lá e pergunta, por que você não veio treinar mais fulano? Ah, eu tô com muito problema no meu joelho. Aí vem a pergunta, mas você sempre teve? Ah, eu sempre tive esse problema, mas eu entrei na arte marcial para ver se ele ia curar. Como que um problema no joelho, que muitas vezes vai precisar de cirurgia, de fisioterapia, vai curar? Simplesmente pelo exercício da arte marcial. Então, o que o professor de arte marcial vai falar? Busque um profissional adequado para lhe ajudar na recuperação do joelho. E agora que você está assim, você tem duas vias. Uma via, você continua treinando enquanto você traz o tratamento do joelho, ou se o seu joelho estiver muito lesionado, você para de treinar, recupera o joelho e depois volta. Perceberam que a associação é a mesma do que a gente faria num curso de meditação? Às vezes, gente, eu tenho alunos que vêm para o curso de meditação, sentam para meditar e sofrem muito com isso. Choram e não conseguem de jeito nenhum manter a atenção. Aí isso é um problema no joelho, entendeu? Igual a pessoa, ela já tem alguma coisa ali dentro dela. E às vezes só os recursos que utilizam da vontade dela na meditação não vão conseguir dar conta disso. Às vezes é um trauma muito grande, alguma coisa que está acontecendo. Então ela deve buscar um tratamento psicoterapêutico. E nesse período ela vai ter dois caminhos. Ela continua a praticar a meditação enquanto ela faz tratamento psicoterapêutico. Ou 2, ela para de praticar meditação e faz apenas o tratamento psicoterapêutico até se curar e retornar para a meditação. A gente entende que o exercício da meditação tem propriedades terapêuticas curativas, mas a gente não deve ser ingênuo e achar que uma coisa vai suplantar a outra, que uma ciência vai suplantar a outra. Isso é uma coisa que eu gosto muito de enfatizar, certo? Voltando na compaixão, gente. 4 pilares muito importantes para a prática da compaixão. Primeiro pilar, empatia. Você quer desenvolver a compaixão? Compaixão é sobre se conectar, sobre ver o outro, conseguir enxergar o ponto de vista do outro. Segundo, intenção. Você está fazendo aquilo porque você quer e porque você pode. Igual acontece no avião. Primeiro você coloca a máscara em si, depois você coloca a máscara no outro. Então você está ajudando porque você pode ajudar, você tem condições. Terceiro, você se esforça igual um professor, igual um médico, para pensar num tratamento, numa estratégia para realmente ajudar a pessoa. Não uma estratégia de controle para a pessoa fazer o que você acha que ela tem que fazer. E quarto, você se compromete, você se envolve, você acompanha, você tem paciência, você respeita, até que esse processo seja curado. Então, mais ou menos isso, gente, é o pensamento da meditação. O oposto dessa ideia são todos aqueles pensamentos, comportamentos, hábitos mentais que giram em torno da agressividade, da raiva, que não visam o bem-estar do outro. Tá? Que são atitudes muito egoístas, muito interessadas, que cada vez mais são comuns, né? Então, o exercício da compaixão é um exercício de aumentar o nosso amor incondicional por todos os seres. Só que precisamos lembrar que para isso acontecer, precisamos primeiro trabalhar na gente. Então, quando tivermos sabedoria, equilíbrio e descobrirmos essa fonte de afetividade, de bondade, naturalmente vamos estender isso.
para o maior número de pessoas. Toda pessoa saudável quer que as outras pessoas estejam saudáveis. Toda pessoa feliz quer que o outro, que o vizinho, que o amigo, que o cachorrinho, que a natureza esteja feliz. E vamos levar outro aspecto. Dentro do estudo da meditação, eu não lembro se eu comentei isso anteriormente, felicidade ela não é o oposto do sofrimento, como alegria. Alegria é o oposto do sofrimento. Então agora eu estou rindo, estou brincando, estou alegre, e aí, cai a minha caneca que eu tenho há mais de 20 anos, que eu adoro, e eu fico muito chateado, fico triste. Aquilo ali é uma lembrança muito importante para mim. Passa algumas horas, eu recebo um e-mail de que a vaga que eu estava buscando para o trabalho, eu consegui. Aí eu fico alegre. Alegria, tristeza são pares de emoções. Felicidade não é isso, gente. Felicidade é um tipo de emoção positiva, profunda, que o que caracteriza ela são que as coisas externas não abalam. Então, se uma pessoa atingiu a felicidade na meditação, é igual aquela expressão antiga que se falava, paz interior. Então, ela tem paz interior. Se a caneca quebrou, ela está tranquila. Se ela recebeu a notícia por e-mail, ela está tranquila. Se ela foi demitida do trabalho, ela está tranquila. Porque ela já não busca no mundo um meio de ficar feliz. Ela encontrou dentro dela uma fonte de equilíbrio e felicidade. Isso vocês podem enxergar como uma moeda que possui duas partes. Então, de um lado da moeda está a felicidade, que é fruto direto da sabedoria. É quase sinônimo de sabedoria. Não de uma sabedoria de livros, mas uma sabedoria da vida. De conseguir ver ela como o real produtor de equilíbrio, de bem-estar, de paz. E do outro lado existe o quê? A compaixão, o amor desinteressado. Então, de um lado você tem a felicidade e sabedoria, do outro o amor desinteressado, compaixão, que transborda, que é transmitido para os outros. Quando a gente age com compaixão, a gente necessariamente age com inteligência, com discernimento. Ter pena, seguir as emoções para instantaneamente ou a curto prazo remover o sofrimento do outro, geralmente não traz bons resultados. Certo, gente? Então espero que com esse vídeo vocês possam pensar mais, possam concluir coisas mais interessantes a respeito do assunto compaixão. Outra coisa para vocês procurarem, existem muitos livros, muita literatura sobre esse termo, mas infelizmente não em português. Se vocês buscarem com o nome Karuna, Karuna significa compaixão em sânscrito, então muitos artigos de budismo e de yoga relacionam o termo Karuna com compaixão. Compaixão é uma tentativa de traduzir Karuna. Em Pali, que é uma língua antiga que era onde foram escritos os primeiros textos budistas, essa língua, existe outra palavra que se chama metta. Então, estudar compaixão é estudar Karuna, é estudar metta. Ou seja, se vocês forem buscar, isso vai lhe ajudar a buscar essas palavras, vai lhe ajudar a encontrar mais artigos, mais pesquisas sobre isso. Certo, gente? Então, espero que eu tenha ajudado vocês com esse assunto. Muito obrigado.